A paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes, todos os seguidores que estão aqui nessa hora, neste momento. E hoje quero iniciar com vocês a leitura da palavra do Senhor. Vamos fazer esse propósito esse mês de julho, de lermos a palavra do Senhor. Vamos iniciarmos pelo livro de Salmos. São 150 salmos, então, Deus preparar, vamos ler esses salmos nesse mês de julho. Hoje já é 2/7/2025. Eu quero iniciar com vocês essa leitura da palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus ele venha abrir o nosso entendimento para compreender os mistérios a qual Ele tem reservado sobre as nossas vidas. Que o Senhor Jesus ele venha esclarecer todas as dúvidas a qual temos sobre a Tua palavra. Abrir os nossos olhos espirituais para nós contemplarmos a sua grandeza. Eu quero juntamente com vocês iniciar esse propósito de leitura, de devocional da palavra do Senhor, porque esse Deus nosso, Ele é tão maravilhoso, tão glorioso, que Ele merece a nossa total dedicação na presença dEle. E eu quero que vocês meditem também sobre a importância de nós tirarmos um momento para o nosso Deus. Como não tirar esse momento para o nosso Deus se nós vamos morar com Ele a eternidade? Não tem como nós ir na casa de uma pessoa que nós não conhecemos e ter intimidade. E assim é o nosso Deus, nós precisamos ter intimidade, nós precisamos orar, buscar a face do Senhor em oração, examinar a sua palavra, a sua escritura gloriosa e buscar de Deus para que Ele venha nos encher da Tua presença, venha perdoar as nossas falhas, os nossos erros, as nossas muitas transgressões diante da Sua presença, porque só o Senhor Jesus nos convence dos nossos pecados, a misericórdia dEle. E as coisas do Senhor, ela é muito a sério mesmo. Nós devemos ter uma total reverência ao servir esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso e tão glorioso. Muitas das vezes o Senhor ele entrega algo na nossa mão para nós cumprirmos aqui na terra. E muitas das vezes a gente vai levando no banho-maria. Só que o Senhor é aquele que os teus olhos estão atentos a todas as coisas. Ele vê todas as coisas, Ele lê os nossos pensamentos, Ele interpreta uma lágrima, Ele sabe de todas as coisas. E que nós venhamos nos posicionar na presença do Senhor nesta hora, neste momento, porque se ainda estamos respirando fôlego de vida é porque o Senhor ainda está nos dando a oportunidade de nós reconhecermos o quão dependentes somos da Tua misericórdia. E não vamos brincar, meus irmãos, com a misericórdia e a bondade do nosso Pai que estás no céu. Saul, ele foi rejeitado por Deus no seu reinado. Muitas das vezes eu escuto muitas pessoas dizer, mas Deus ele é amor, Deus ele só quer o coração, Deus ele perdoa. Sim, Deus ele perdoa. Ele perdoa as nossas falhas, os nossos erros, porque Ele é um Deus maravilhoso. Só que, meus irmãos, nós não podemos brincar com a misericórdia do Senhor. Saul começou a desobedecer a voz do nosso Deus.
e o Senhor ele rejeitou o reinado de Saul. E a Bíblia ela nos descreve Deus como um fogo consumidor também, em vários trechos, como no livro de Deuteronômios, no capítulo 4, no versículo 24, e em Hebreus, capítulo 12, no versículo 29. Essa imagem do fogo consumidor pode ter múltiplos significados, né? Purificação e zelo divino. Vou ler aqui para vocês o livro de Deuteronômios, capítulo 4, versículo 24, que diz: porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Então a palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor, ele é fogo consumidor. Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. No livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 29, refere-se à natureza de Deus como um fogo consumidor. Este versículo ele vai nos enfatizar que Deus ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de santidade e que a presença dele consome tudo que é impuro ou pecaminoso. E o versículo ele é frequentemente usado para encorajar os servos dele ao adorarem com reverência e temor e reconhecendo a sua majestade e poder. Na palavra do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 29, ele vai nos afirmar: porque o nosso Deus é um Deus justo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, meus irmãos, não vamos brincar. O Senhor está nos dando essa oportunidade. Vamos dar o nosso melhor na sua presença. Vamos ter reverência, buscar ao Senhor para que Ele venha tirar todas as escamas dos nossos olhos espirituais, arrancar de nós tudo aquilo que não agrada, que não louva o nome dEle. Que o Senhor venha nos limpar dos nossos pecados, das nossas falhas, nos rendermos aos pés do nosso Deus, nos humilharmos de coração, para que o Senhor ele venha ter misericórdia de nós e nós venhamos alcançar a vida eterna. Vamos começar a ler a Bíblia que eu vou ler aqui. Deixa eu ver aqui a tradução, se eu achar aqui. É a Bíblia de Promessas, né? Eu vou ler essa daqui, Revisor Ortográfico Gisele Bento, porque algumas Bíblias às vezes saem diferente, né? Eu vou ler essa Bíblia aqui, porque ficar um pouco diferente da de vocês, né? Aí é da King Cross. Porém, ela foi traduzida em português por João Ferreira, né? Mas porém é da King Cross Publicações, segunda edição 2009. Então sai um pouquinho diferente, né? Por causa da tradução. Eles às vezes mudam algumas palavras. Vamos iniciarmos hoje esse propósito. Dia 2/7/2025, livro de Salmos. Capítulo 1. A felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo,
nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se manacumam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se irá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso do oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai, ó filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da
tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca dele. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara-os culpado, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se no momento. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como o leão despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça,
e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Que o Senhor venha falar ao seu coração e o nosso propósito que nós estamos levantando todos os dias com a ajuda, a força e a permissão do nosso Deus. Nós iremos ler todos os dias 7 capítulos. Hoje, 2 do 7, nós lemos do 1 ao 7. Então amanhã nós iremos ler mais 7 e assim por diante. O Senhor Jesus, ele vem abençoar a sua vida. O Senhor Jesus venha receber do alto dos céus o nosso clamor, as nossas orações que nós elevamos diante da presença dele. Que o Senhor Jesus, ele venha nos ensinar a termos intimidade com ele. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida poderosamente. E nós consagramos esse mês ao Senhor e nós declaramos que tudo já deu certo. A nossa palavra, ela tem poder. Então vamos vigiar aquilo que nós profetizamos sobre a nossa vida. Vamos profetizar, declarar, tudo já deu certo. E que este segundo semestre que está se iniciando, que o Senhor Jesus, ele venha iluminar, guardar e nos proteger com as tuas mãos poderosas. Em que a presença do Senhor venha nos envolver, nos guardar, e que os sonhos, os projetos a qual você tem escrito, tem guardado dentro do seu coração, o Senhor Jesus, ele venha concretizar. Porque nós cremos que esse mês será um mês profético e nós declaramos que coisas boas da parte do Senhor irão acontecer na nossa vida. Que o Senhor Jesus, ele continua te dando direções assertivas. Busque. Não tenha medo de buscar a presença do Senhor. Nós que servimos ao Senhor Jesus, já temos que estar acostumados com os levantes, com as guerras, com as dificuldades. Mas o Senhor é aquele que nunca perdeu uma batalha. Mesmo na dor, existe uma paz que ninguém tira de você. E essa paz, quem pode conceder é o nosso Deus. O Espírito Santo de Deus renove as suas forças, traga alegria sobre a sua vida. Aquela falta de sentido que você tem vivido, que o Senhor Jesus, ele venha trazer sentido para a sua vida. Busca, descansa no Senhor, descansa o seu coração, porque o Senhor, ele tem refrigério para as nossas almas. Tem coisas, meus irmãos, que parece que nunca vai chegar na nossa vida. Tem coisas que nós ora, nós pede, nós chora, e parece que o céu está de bronze, parece que o céu esqueceu dos nossos pedidos. Mas eu quero que você saiba nesta hora que o Senhor não esqueceu de você. Tem promessas na nossa vida que Deus, ele esconde por um tempo. Assim como diz Eclesiastes capítulo 3, que para todo propósito debaixo da terra há um tempo determinado pelo nosso Deus. O relógio do Senhor, ele não é o mesmo relógio nosso. Então tem promessas que Deus, ele esconde no tempo certo para que ninguém venha e roube ela de você. Para que nada estraga o milagre que o Senhor vai te entregar. Porque muitas das vezes, se o Senhor nos entregar sem nós estarmos preparados, pode vir alguém roubar, nós pode perder no meio do caminho. Mas o Senhor, ele é um Deus tão zeloso, é um Deus que cuida de riquezas de detalhe, meus irmãos. Ele guarda, ele esconde, e no tempo certo ele entrega. Ele sabe o dia, a hora que ele vai entregar essa bênção sobre a sua vida. Deus não trabalha com o mesmo calendário que o nosso.
O nosso Deus, ele trabalha no propósito. Então não fica preocupado na chegada. Preocupa agora na caminhada. É no caminho que você vai ver os milagres, os acontecimentos. Às vezes a gente está tão preocupado em chegar lá no propósito que nós deixamos de observar a caminhada, os detalhes. E quando o Senhor diz que agora ninguém segura, ninguém atrasa a sua bênção e ninguém vai desfazer, porque é o nosso Deus que vai te entregar. Então fica firme, mesmo que aos teus olhos hoje pareça que está longe esta bênção, esta vitória. Somente creia no de repente do Senhor, que num instante, num estralar de dedo, num piscar de olhos, o Deus do impossível faz tornar realidade esse desejo do teu coração. Porque vai chegar do jeito que Ele planejou. E vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que todos verão a glória de Deus sobre a sua vida. Então aguenta firme. O Senhor ainda vai sussurrar no teu coração. É agora. E eu quero agradecer a vocês por estar aqui comigo. E que o Senhor Jesus, Ele venha abençoar a vida de vocês. E amanhã estaremos aqui com a ajuda e a força do nosso Deus para dar continuidade nesse propósito. Eu creio que através desse propósito o Senhor há de entregar muitas bênçãos, há de destravar muitas coisas nas nossas vidas. Então vamos nos manter firmes nesse propósito. E o Senhor há de honrar a tua fidelidade com a palavra dEle.